mensagem de Pedro em Atos 10 é um dos melhores resumos que o livro nos apresenta sobre a obra e a vida de Jesus de Nazaré. Aqui em Cesareia, Cornélio, o primeiro gentil, vai ouvir esta mensagem e enquanto Pedro está pregando, alguma coisa muito especial vai acontecer. Atos 10:44 vai nos dizer que enquanto Pedro transmitia a mensagem, enquanto ele falava, o Espírito Santo de Deus veio sobre o Cornélio e os demais que estavam ali ouvindo. E eles então começam a falar em línguas e a engrandecer a Deus, e nesta hora todos os convertidos ao judaísmo, aqueles que estão ali acompanhando Pedro, ficam extraordinariamente impressionados com o que está acontecendo. Vamos entender o cenário do que Atos pretende nos ensinar aqui. Você deve se lembrar com certeza, em Atos capítulo 2 nós tivemos o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito de Deus, que é enviado de acordo com a promessa de Jesus. Mas você vai lembrar um pouco mais adiante, lá no capítulo de número 8, quando esse Espírito também vai cair sobre os samaritanos. A obra de Deus em Atos é feita pelo Espírito Santo. O verdadeiro cristão que conhece a Deus e recebe a Cristo na sua vida, recebe o Espírito Santo. Mas vem uma pergunta para esses cristãos que estão entendendo os limites do agir de Deus, será que um gentil, aquele indivíduo impuro que mal poderia chegar perto do lugar sagrado, que ficava separado no templo, que alguns consideravam como um cão, será que o Espírito do próprio Deus poderá habitar uma pessoa assim? É nessa hora que o grande milagre extraordinário acontece. O Espírito cai sobre os gentios, mostrando que este evangelho, sim, é Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E o Espírito de Deus cai sobre o Cornélio, a porta da fé se abre inteiramente para aqueles que não eram judeus. Isso foi muito importante, porque se isso não tivesse acontecido, ou alguma maneira muito milagrosa, era muito difícil convencer toda aquela comunidade de judeus e prosélitos convertidos que de fato Deus estava agindo plenamente na vida dessas pessoas. E diante disso surge a pergunta natural nesse momento. Vamos pensar na lógica do final de Atos 10. Então Pedro vai dizer, escuta, se Deus já aceitou, se Deus nos mostrou que o Espírito que caiu sobre nós também caiu sobre esses gentios, será que nós temos o direito de impedir que eles igualmente também sejam batizados? E então, nesta hora, numa espécie de final absolutamente triunfante, eles são batizados, confirmando sua fé em Cristo Jesus e esta grande palavra divina, profetizada desde os profetas do Antigo Testamento, que a bênção de Deus que chegou para Israel deveria se desdobrar e ser bênção para as nações. Por meio de ti, através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Sim, elas serão abençoadas. E essa história linda, extraordinária, maravilhosa, começa a tomar corpo e forma exatamente aqui, na ocasião da conversão de Cornélio, da descida do Espírito Santo entre os gentios e no batismo deles aqui neste lugar extraordinariamente importante para a fé cristã. Pedro sai de Jope, anda uns 45 a 50 quilômetros e chega em Cesareia, onde ele é conduzido à casa de Cornélio. A palavra de Cornélio é que estamos todos aqui para ouvir o que Deus quer e lhe mandou falar. O interessante na mensagem que nós vemos aqui no capítulo 10, começando com o versículo 34, são vários pontos chaves em relação à apresentação da palavra de Deus, o Evangelho, a pessoas tementes a Deus.
eu quero frisar alguns pontos, então, que espero que possa lembrar. Em primeiro lugar, Pedro menciona em versículo 34 que Deus não nota de que raça nem de que povo, mas sem parcialidade, aqueles que lhe oferecem o Evangelho. Número 2, ele frisa o fato de que não somente que Deus não mostra parcialidade, mas que todas as nações que têm pessoas que temem a Deus e que andam na justiça, justiça como aquela do Antigo Testamento, onde nós encontramos muito essa palavra para descrever o povo de Deus, que Deus aceita essas pessoas. Aceita as pessoas não quer dizer que eles foram salvos ou redimidos pelo sangue de Cristo. Apenas que, como Cornélio, Deus dá para eles oportunidade para crer no nome salvador de Jesus Cristo. Ponto número 3. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, versículo 36, boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. A ênfase aqui é que Jesus Cristo tem sido exaltado e agora Ele é Senhor de todos. E esse nome pelo qual eles podem receber perdão dos pecados é o nome de Jesus Cristo como Kyrios, como Senhor, aquele que é a autoridade suprema. Esse no versículo 36. Versículo 37, sabem o que aconteceu em toda a Judeia, como começando em Galileia, depois do batismo de João. Então fala sobre o ministério de Cristo aqui na terra, que ele andou fazendo o bem, que Jesus de Nazaré recebeu o Espírito Santo, a unção dele, e que ele andou tirando das pessoas a opressão do diabo, porque Deus estava com ele. Ele tinha o poder de Deus na sua vida, não somente curando as pessoas, mas fazendo o bem. Em versículo 39, nós somos testemunhos, diz Pedro, de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram suspendendo num madeiro ou numa cruz. Isto quer dizer que Pedro, acompanhando Jesus, tinha direito de ser testemunha e de falar das coisas que ele tinha visto, testemunha ocular da vida de Cristo, das suas boas obras e principalmente de sua paixão. Mas agora ele vai enfatizar que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Este é o ponto-chave. Cristo morreu, mas também ressuscitou depois. E que ele comeu com os discípulos, que eles viram ele. Não todo mundo viu a Jesus, mas os discípulos foram tornados testemunhas porque eles viram com seus próprios olhos. E que ele mandou esses discípulos ir e pregar o Evangelho a todo mundo. Nós sabemos em Mateus 28 que Jesus enviou seus discípulos a pregar a todas as nações para que eles possam conhecer o perdão dos pecados. O texto termina com essa maravilhosa promessa que ele diz que os profetas do Antigo Testamento tinham também escrito. Isto é, que aqueles que creem em Jesus Cristo têm direito a receber confiantemente perdão pelos seus pecados. Glória a Deus! Se todos nós que estamos ouvindo e vendo essas maravilhas de Cesareia, como Cornélio viu e ouviu Pedro, que nós temos crido nesse maravilhoso Senhor Jesus e temos recebido esse perdão que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento.